Essa teoria é provavelmente uma das mais, se não a mais aguardada pelo fandom mundial de One Piece. Ela originalmente foi concebida pelo Arthur do Library of Ohara em 8 vídeos que juntos dão mais de 5 horas de conteúdo. Inclusive, ele coloca a gente lá no final do último vídeo e hoje eu tenho uma surpresa pra vocês. Porque o Arthur, através do canal Chapéu de Palha, tem um recado muito especial para toda a comunidade brasileira de One Piece. O que é o One Piece? Ao longo dos anos, muitos fizeram essa pergunta, mas ninguém foi capaz de encontrar uma resposta. Mas acredito que não só eu sei o que é o One Piece, mas que você sabe o que é o One Piece. Esta é uma teoria que passei 5 anos criando, agora trazida para você em português. Então eu tô honrado, tá? Muito empolgado de trazer essa teoria para português e agradeço demais ao Arthur por confiar isso na gente. Mas o que essa teoria busca desvendar? Simplesmente os maiores mistérios que essa obra possui. O que é a vontade dos D? Por que Roger riu ao chegar em Laugh Tale? Qual o segredo por trás de Binks no Sake? Qual foi o sonho que Luffy bradou para Sabo e Ace que os fizeram ter reações tão distintas como Oden e Barba Branca ao ouvir as mesmas palavras ocultas de Roger? O que é e como funciona o reino antigo? Qual o verdadeiro nome de Joy Boy? O que são as armas ancestrais? E finalmente, o que é One Piece? Mais do que os vídeos em si, esse conteúdo que eu trago agora é inspirado no resumo que o próprio Arthur fez sobre os 8 vídeos publicados em seu canal e, lógico, com várias considerações minhas para agregar ainda mais ao pensamento dele e trazer uma perspectiva ainda mais ampla do assunto. Ao invés de trazer os 8 vídeos na íntegra, eu te garanto que esse aqui é o suficiente para manifestar a ideia geral estabelecida. De todas as formas, vou estar deixando todo o conteúdo do Arthur aqui na descrição. Espero que vocês desfrutem dessa teoria e se surpreendam com as conclusões chocantes que chegaremos agora. Essa é a verdadeira história. Parte 1. A premissa. O título One Piece deve ser um dos mais bizarros já criados na história dos mangás. Talvez ficando apenas atrás de Jojo, né, que, vocês sabem, tem bizarro no nome. Mas no caso de One Piece, é muito claro porque é curioso. Porque por mais conciso e simplista que seja, puramente o nome do grande tesouro da obra, ninguém sabe o que ele realmente significa. O que por si só já gera uma curiosidade enorme nesse conceito, o que é o One Piece. E assim, a grande era dos teoristas começou com diversos fãs ao redor do mundo buscando entender e deduzir o que poderia significar esse título tão específico. Essa teoria demorou mais de 5 anos para ficar pronta e é possível que através dela descobriremos o que é o One Piece, mas eu acho que você também já sabe o que é o One Piece. Eu acho que todos nós já vimos esse tesouro na obra com nossos próprios olhos. Um enorme segredo escondido bem embaixo do nosso nariz. E acredite se quiser, tá presente no mangá desde o seu primeiro capítulo. Como a gente sabe, Eiichiro Oda é um gênio quando se trata de narrativa, um homem capaz de fazer revelações fantásticas e que certamente explodirá nossas mentes. Dito isso, vamos diretamente ao Século Perdido, a fonte principal para os maiores mistérios dessa obra. Parte 2, um resumo do Século Perdido. O Arthur produziu um vídeo para cada um dos tópicos que veremos nessa parte, mas a realidade é que cada resumo aqui exprime muito bem a ideia geral de cada elemento que eu vou mencionar, e começaremos com 2.1 Joy Boy. O maior mistério da obra gira em torno do One Piece, um tesouro deixado há séculos atrás pela figura chamada Joy Boy. Para entender o propósito do tesouro, primeiro a gente precisa entender as motivações de Joy Boy e mais especificamente o tipo de pessoa que ele era. A convicção do Arthur é que assim como Luffy e Roger, Joy Boy foi um grande pirata de sua época, que partiu para o mar e através de suas jornadas conheceu muitas pessoas e muitas raças diferentes. Joy Boy acabou fundando o grande reino dos piratas e se tornou o líder deles, mas a grandiosidade desse reino não vinha de suas terras opulentas, mas sim de todos os aliados que se formaram ao redor do mundo, juntando muitos seres distintos e culturas diferentes.
Por isso, esse lugar passou a ser descrito como um reino de proporções imensas. Faz muito sentido que esse reino dito como altamente tecnológico tenha tido a mão de vários cientistas de várias raças diferentes trabalhando em conjunto. Isso permitiria um conhecimento muito mais profundo de absolutamente tudo, porque cada povo poderia ser especialista em campos diferentes da ciência. E claro, a união dessas ideias, desses conceitos e conhecimentos traria um avanço tecnológico gigante para o reino de Joy Boy. Vale lembrar também que no capítulo 561, Mihawk diz que Luffy possui a habilidade mais perigosa dos mares, a seus olhos afiados, a sua incrível capacidade de fazer aliados, algo que claramente não deve ser desvalorizado e combina com o conceito de união estabelecido por Joy Boy, ou seja, um paralelo entre Luffy e essa figura do passado. 2.2 O Amanhecer. Dentre os povos que habitavam esse reino haviam muitas raças diferentes como os Homem-Peixe, Tritões, Minks, raças celestes e até mesmo gigantes. A principal evidência que temos para isso é que todos carregam a marca do Sol em suas bandeiras e também em seus símbolos, seja representado pela figura do Astro-Rei evidente ou uma esfera com 8 círculos em volta, assim como o símbolo de Alabasta e o emblema do lendário clã Kozuki. Seria esse o verdadeiro símbolo do reino perdido? Quem sabe até a Jolly Roger do próprio Joy Boy? Esse era o símbolo de Joy Boy e dessa forma alguns começaram a chamá-lo de Deus do Sol, pois o objetivo final desse homem era conectar o mundo e permitir que todas as espécies vivam sob o mesmo sol. Isso significa acabar com a discriminação das raças perseguidas, bem como libertar todos os escravos oprimidos pela elite do mundo. Joy Boy se referia a esse plano final como o amanhecer do novo mundo, um dia em que todos poderiam viver sob o mesmo sol, assim como Otohime desejava, e livres para escreverem suas próprias jornadas e seguirem suas próprias aventuras. Em outras palavras, o que Joy Boy buscava era o Romance Dawn, o amanhecer da aventura, título do primeiro capítulo de One Piece. Algo que reforça que o Deus do Sol teve contato com diversas raças no passado é que esse ser lendário é representado em diferentes contextos e culturas, como vemos no capítulo 287, nas Ilhas Celestes, ou no capítulo 1018, sendo dito como Nika, uma lenda de um deus libertador propagada entre escravos. Esse conhecimento em diferentes vertentes do mundo reforça a ideia de que em tempos distantes houve um reino antigo que reunia diferentes raças e diferentes povos. 2.3 As armas ancestrais. Essa ideia é bem clássica. Joy Boy queria literalmente juntar o mundo inteiro, destruindo a Red Line e também a própria Grand Line. E como ele faria isso? Através das armas ancestrais, artifícios mencionados como aqueles que trarão a destruição do mundo. Poseidon seria o responsável por desfazer os Calm Belts, fazendo com que as correntes marítimas do mundo permitam uma locomoção maior para todos. E também, é claro, ordenaria os reis dos mares que puxassem Noah para a superfície, fazendo a migração de todos os Homem-Peixe. Como vimos no Poneglyph na Ilha dos Tritões, Joy Boy fez uma promessa a essa raça que não pôde cumprir, e em resposta, os Homem-Peixe disseram que manteriam Noah segura até o dia prometido chegar, e é muito provável que essa promessa de Joy Boy tenha sido trazer os Tritões para viver sob o mesmo sol que todas as outras raças. Outro motivo que contribui muito para essa ideia é: com a ideia da Red Line sendo destruída, é óbvio que a Ilha dos Tritões também seria, pois se encontra diretamente abaixo dessa região. Então a previsão da Madame Shirley de que Luffy seria um dos responsáveis pela destruição da região, obviamente é correta, mas diferente do que se pode imaginar, será um ato benéfico para os Tritões, pois esse será o dia em que todos irão para a superfície e viver sobre o mesmo sol que as outras raças. E claro, para destruir uma estrutura natural tão gigante como a Red Line, serão necessárias as armas ancestrais. Poseidon, agindo abaixo da linha do mar, Pluton, um suposto enorme navio de guerra agindo na linha do mar, e Uranus, nome da divindade grega que personifica o céu, agindo acima da linha do mar, cada arma ancestral representando uma camada do mundo: a água, a terra e o céu. A força conjunta dessas armas ancestrais seria capaz de devastar a Red Line e causar uma enorme mudança no planeta. Com a destruição dessa montanha continental e a reformulação das correntes marítimas e de ar, todos os mares se fundiriam, dando origem ao lendário All Blue. 2.4 A espera de 800 anos. No entanto,
Joy Boy não foi capaz de trazer o amanhecer e sua promessa para os Homem-Peixe não foi cumprida. Naquela época, sabemos que rolou uma grande guerra contra 20 reinos aliados e é possível que a Poseidon daquela geração tenha encontrado seu fim ali. E por que a espera de tantos séculos para outra pessoa tentar executar o plano de Joy Boy? Por dois motivos. Primeiro, é mencionado que a princesa sereia com poderes de Poseidon só renasce depois de vários e vários séculos. Segundo, porque há um momento específico para esse plano ser colocado em ação, e por isso, ao chegar em Laugh Tale, Roger riu e disse que chegou cedo demais. Talvez ele tenha chegado cedo demais porque a nova Poseidon ainda não tenha surgido? Talvez por outro motivo? O que importa aqui é que há, assim como os Homem-Peixe, os Mink e os Kozuki disseram, um dia prometido, uma data específica onde o amanhecer do mundo vai ocorrer. No capítulo 964, a Matsuki Toki, descendente de um clã que não existe mais, viajou pelo tempo durante 800 anos em busca de algo ou alguém que estaria em um ano nessa data específica. O que aconteceu com os Amatsuki? Será que eles sabiam que o amanhecer do mundo só aconteceria nos próximos 800 anos e enviaram Toki para o futuro para se preparar e ajudar na chegada de Joy Boy? O capítulo 968 reforça essa ideia. Os reis dos mares esperam o reencontro dos dois soberanos, afirmando que o nascimento deles está próximo. Mais uma vez, a ideia de uma data específica para um evento específico. Provavelmente, eles se referiam a Poseidon e Joy Boy, Shirahoshi e Luffy, que prometeu levar a princesa sereia para a superfície, assim como Joy Boy havia prometido levar os Homem-Peixe também para a superfície. 2.5 A vontade herdada. Para conseguir que seu plano fosse realizado mesmo após sua morte, Joy Boy queria ter certeza que sua vontade de trazer o amanhecer seria herdada. Como disse Hiruruki, a vontade herdada significa que alguém só morre quando é esquecido. Sendo assim, se eles forem lembrados, sua vontade e seus sonhos, mesmo que não realizados, são herdados por gerações futuras e permanecem vivos. Em suas primeiras palavras, Gold Roger diz que há 3 coisas que não podem ser interrompidas: o fluxo do tempo, a vontade herdada e o sonho dos homens. Enquanto as pessoas continuarem buscando o sentido da liberdade, tudo isso jamais deixará de existir. E por incrível que pareça, Barba Negra reforça essa ideia: o sonho de um homem nunca tem fim. Assim, enquanto o governo mundial tentava garantir que Joy Boy fosse esquecido, eliminando todas as informações do século perdido, Joy Boy sobreviveu de uma maneira que não poderia ser destruído, tendo sua vontade herdada ao longo dos tempos, até ser herdado por Roger e de Roger para Luffy. O símbolo de uma vontade sendo transmitida de geração em geração, tal qual o próprio Chapéu de Palha. Talvez, com as informações que Roger descobriu na última ilha, Shanks soubesse que não poderia ser Joy Boy e por isso chorou nos braços do rei dos piratas, mas carregou os sonhos de seu capitão e os confiou a um pequeno garoto no East Blue. Afinal, como o Ruivo diz a Rayleigh no capítulo 506, eu fiquei muito surpreso. Lá no East Blue havia um garoto que dizia as mesmas coisas que o Capitão Roger dizia, aquelas palavras que o capitão uma vez disse. E vendo a imagem de Roger em Luffy, Shanks confiou a ele o futuro e seu maior tesouro, o seu chapéu de palha. E falando em vontade herdada, os próprios poneglyphs representam esse conceito, pedras indestrutíveis, onde a verdadeira história do mundo está escrita como forma de eternizar Joy Boy e a verdade do mundo. E se através dos séculos ele por acaso fosse esquecido, alguém, buscando o sentido da liberdade, assim como disse Roger, aprenderia a língua antiga, fazendo com que Joy Boy, através do conhecimento dessa pessoa, de certa forma renascesse, e mais uma vez, sua vontade seria herdada e seu sonho permaneceria vivo. 2.6 O sonho. E esse sonho sendo dar a maior festa do mundo. O que Roger disse para Oden e Barba Branca e Luffy disse para Ace Sabo é isso. Luffy quer dar a maior festa do mundo, beber sake com todas as raças, fazer uma união gigantesca e comemorar por isso. Essa festa conectaria todas as pessoas de todo o mundo, mandaria pra longe a tristeza e produziria sorrisos como nunca antes vimos. Basicamente, juntar todos em só uma peça, em só um One Piece. E é por isso que Joy Boy deixou pra trás especificamente o tesouro One Piece, que você já sabe o que é, mas talvez só não tenha percebido ainda. Então aguenta mais um pouquinho
que a gente já vai chegar nessa incrível revelação. E agora, com esses 6 conceitos já estabelecidos, temos a base fundamental para essa teoria. Então, vamos seguir agora para a parte 3, as 3 pistas para o One Piece. 3.1, tudo no mundo. Agora a gente precisa explorar as poucas pistas que Oda nos deixou sobre o que é o tesouro One Piece. Primeiro, as palavras que Roger mencionou durante sua execução. Eu deixei tudo desse mundo naquele lugar. Essa terminologia é muito importante porque no momento icônico em que os piratas do Roger riram depois de testemunhar One Piece, Oden mencionou: naquele dia, chegamos à ilha final e aprendemos tudo desse mundo. É possível que Oden estivesse se referindo que tudo nesse mundo fosse o conhecimento de toda a verdade ou realmente de tudo que alguém gostaria de saber sobre esse incrível mundo. No entanto, é importante notar que Roger nunca disse que tudo desse mundo é o verdadeiro tesouro, apenas que ele também deixou tudo desse mundo para trás lá em Laugh Tale. Dessa forma simples, a ilha final contém informações sobre a verdadeira história do mundo, mas além disso, também contém um tesouro que fez Roger rir, o tesouro físico, conhecido como One Piece. 3.2, a etimologia de One Piece. E aqui a gente entra numa parte muito interessante. Em japonês, acredite ou não, a palavra One Piece tem mais de uma forma de ser lida. Nessa língua, algumas palavras podem ser escritas com dupla leitura, uma fonética e outra escrita. Para One Piece, a leitura fonética são as palavras em inglês One Piece, mas a leitura escrita é Hitotsunagi no Dairiho. Dairiho significa grande tesouro escondido, enquanto Hitotsunagi tradicionalmente significa algo inteiro, tudo em um pedaço, tudo em One Piece. No entanto, o curioso aqui é que Hitotsunagi não é escrito em kanji, mas com sua leitura fonética, o que significa, que podem haver outras diferentes leituras para a palavra, ou seja, a mesma fonética com um significado diferente. Então se liga nisso. Hitotsunagi também pode significar aquilo que conecta as pessoas, ou até mesmo um mar em paz. Assim sendo, até certo ponto, isso indica que, como ideologia, One Piece pode ser usado para descrever várias coisas diferentes, e seus significados são muito poderosos e simbólicos dentro da obra. Tenho certeza que essas definições que eu mencionei agora evocaram várias ideias na sua cabeça, então sim, a gente pode interpretar que o conceito One Piece, não o tesouro, pode se referir à união de todo mundo após a destruição da Grand Line e também da Red Line, sendo aquilo que conecta as pessoas em um único mar de paz. Inclusive, sabemos que depois da tempestade vem a calmaria, depois da tormenta vem a paz. E é mencionado que um D será o responsável por trazer uma tempestade que mudará esse mundo para sempre. Tempestade essa que muitas vezes interpretamos como uma forma metafórica, quando na realidade pode muito bem ser uma verdadeira tempestade, efeitos colaterais após o uso das armas ancestrais para mudar a disposição do mundo e unificar todos os mares. Então, esse seria um excelente simbolismo para a essência de One Piece, a unificação de todos os mares, aquilo que conecta todos em um único mar de paz. Mas claro, ainda existe o grande tesouro físico em Laugh Tale e o próprio Oda já disse que sim, O One Piece é algo concreto e não apenas um conceito. Outro elemento que a gente pode acrescentar aqui é que a ideia de paz e o trocadilho One Piece com One Piece, um pedaço e ganhou a paz, que se fala praticamente da mesma maneira, é extremamente importante e tá presente no mangá desde antes de seu primeiro capítulo, desde o início de sua concepção. No Romance Dawn versão 1, o Oda dividiu os piratas em duas classes. Os Peacemen, piratas que se interessam mais pela aventura do que pelo dinheiro ou combater outros piratas, e os Morganier, piratas gananciosos e cruéis que lutam por dinheiro e ganhos pessoais. Obviamente, o Luffy é o arquétipo de Peaceman que luta contra os Morganiers. Então, ao encontrar o One Piece, seria o mesmo que dizer que os Peacemans venceram, que a paz venceu e o tempo dos Morganiers que controlavam o mar chegou ao fim. Mas claro, depois de todos esses conceitos aqui elaborados, ainda existe o grande tesouro físico One Piece que tá lá em Laugh Tale. Afinal, o próprio Eiichiro Oda já disse que o One Piece é algo concreto e não apenas um conceito. Mas eu acho que como conceito, tudo isso aqui dito é muito interessante. 3.3,
Laugh Tale. Roger mencionou: "Ah, Joy Boy, eu queria ter nascido no seu tempo. Você deixou pra trás um tesouro inacreditável. Que história divertida! Ei, pessoal, nós somos os primeiros a chegar à ilha final em 800 anos. Por que não damos um nome a ela? Vamos chamá-la de Laugh Tale." Roger aparentemente se deparou com dois elementos fundamentais nessa ilha: uma história tesouro que o fez rir e a verdade sobre os maiores segredos do mundo. E por que eu tô dizendo isso? É provável que essas verdades que ele tenha encontrado seja o que Oden mencionou como tudo nesse mundo: o conhecimento do século perdido, das armas ancestrais e o verdadeiro significado dos D. Mas isso provavelmente não os faria rir, faria? Por isso, é provável que o tesouro físico ou até mesmo outra história contada por Joy Boy, não a verdade sobre o mundo, fosse algo que despertasse essas risadas. E se tivéssemos acesso a essa história que eles tiveram, com certeza também saberíamos todas essas informações, e mesmo sem vermos o tesouro One Piece, poderíamos ter alguma ideia de sua verdadeira identidade. Mas infelizmente, não temos acesso a essa história tesouro, esse conto de risadas que os fez rir. Ou será que temos? Parte 4. Joy Boy e Laugh Tale. Esse conto de risadas tem que ser Binks no Sake. No final da música, essas mesmas palavras são repetidas. Um conto de risos sem fim, sempre vagando por aí. Esse conto existe na forma de uma canção transmitida desde os tempos antigos, como disse Brook. Tempos antigos que remetem ao século perdido. A música foi tocada em todo o capítulo 967, onde Roger e sua tripulação chegam em Laugh Tale, como se ela de alguma forma tivesse suma importância e uma ligação muito forte com a ilha final. Essa também é uma música que Robin se referiu como nostálgica, e sabemos que todos os momentos de seu passado são sombrios, menos os que passou na biblioteca de Ohara, onde junto do professor Clover e outros incríveis arqueólogos buscavam descobrir a verdade do mundo. Será que de alguma forma lá foi onde ela ouviu essa música? E mais do que tudo isso, é uma música que quando Laboon ouve, ela sorri. Assim como todo mundo ao escutar essa canção. Sempre que a música é reproduzida, todos caem na gargalhada, já que Binks no Sake é tocada em festas para todos sorrirem e se conectarem. Mesmo nos momentos mais difíceis, em que a morte se aproxima, essa canção preenche o rosto de todos com um enorme sorriso. E o quão fantástico e poderoso isso é! Binks no Sake é uma música que conta a história do Grande Reino, de seus ideais e de como eles foram erradicados, mas mesmo assim, eles ainda se agarram à esperança de que sua vontade seria herdada e que seus sonhos um dia viriam a se realizar. Assim como os piratas Rumbar, o povo do Grande Reino provavelmente se despediu da vida com um sorriso e uma risada ecoando no ar, algo que Roger e sua tripulação acabaram fazendo ao ouvir esse conto de risadas, assim como todos aqueles que riem ao ouvir essa canção. E é observando a letra dessa música que percebemos como ela detalha tudo sobre o século perdido. Presta só atenção. Ela fala em dizer adeus a uma cidade natal, provavelmente o Grande Reino. Fala sobre um canto transmitido por pássaros em um círculo que na verdade se refere ao clã Kozuki, os criadores dos poneglyphs, transmitindo seu canto, passando sua mensagem para todo mundo ao distribuir para todo canto essas pedras indestrutíveis. O emblema dos Kozuki nada mais é que um pássaro em um círculo. A canção também fala sobre a divisão dos mares, o que nos reforça a ideia já mencionada nesse vídeo. A destruição da Grand Line e da Red Line será a unificação de todos os mares que no passado foram divididos. A música também fala de uma tempestade vindo de um céu distante, que evidentemente podemos interpretar como a tempestade que um D trará. E na sequência, Binks no Sake fala sobre o sol da manhã do amanhã, ou seja, inquestionavelmente, o amanhecer do novo mundo. A composição segue falando do sonho noturno, basicamente o sonho antes da longa noite de trevas imposta pelo governo mundial, mas também afirma que amanhã, assim que o amanhecer vier, a lua noturna ainda estará lá. E o que esse termo significa? A lua noturna é um termo que Toki usou em sua profecia para se referir a Oden, mas que também foi usado em outras ocasiões para se referir àqueles que já faleceram
como por exemplo o Ace. Em outras palavras, aqueles que morreram ainda estarão lá enquanto nos lembrarmos deles. A Lua Noturna está presente, pois a vontade de todos que já se foram permanecem vivas e herdadas. Temos até um trecho muito específico. Todos nós terminaremos como ossos, mas enquanto formos lembrados, viveremos. E por fim, Binkers no Sake menciona a canção de um mar, a canção de um único mar, ele sendo claramente o lendário All Blue. Então, como podemos ver, essa antiga música guarda os segredos que remontam o século perdido e cada vez mais casam perfeitamente com elementos essenciais para a narrativa da obra, elementos que vamos conhecendo aos poucos e vão se encaixando na canção. Eles indicam que, quando o significado de Binkers no Sake for completo e fizer sentido para todos nós, One Piece estará em sua reta final. Mas falamos de tantos conceitos extremamente importantes para a obra presentes nessa canção, a música não chega a mencionar o maior mistério de todos, o que é o Tesouro One Piece? É claro que sim, é claro que ela menciona, e ela menciona ele mais de uma vez ao ponto de tornar óbvio. One Piece na realidade sempre esteve lá sob nossos olhos desde o primeiro capítulo da obra. Pois é, o elemento que sempre ajudou Luffy a se conectar com todos e que forjou sua primeira conexão. Parte 5, o Tesouro One Piece. E o lendário Tesouro One Piece que Joy Boy deixou para trás há 800 anos é o próprio Sake, o Sake de Binks. Sake é o que sempre conectou Luffy a todos os outros. Assim como Ace trocou o Sake pela primeira vez com Luffy e Sabo, fazendo uma união inseparável entre eles, Luffy irá trocar Sake com todos no mundo. Um dia, Luffy usará o One Piece para conectar todo mundo na maior festa que todos já viram. Assim como Ace disse, Sake é algo que sempre conecta as pessoas. Como muitos elementos nessa obra, o Sake é algo que faz parte da cultura japonesa. Para vocês terem uma ideia, limites sociais rígidos são afrouxados na hora de beber Sake, porque é algo que ajuda a conectar até mesmo quem está em posições diferentes em uma hierarquia. Mas eu não preciso me aprofundar nisso, já que o mangá faz um ótimo trabalho ao explicar o significado do Sake em seu mundo. Trocar Sake é algo que ajuda a conectar e unir as pessoas, permitindo que aqueles que o bebem se tornem uma espécie de família, mesmo quando não são parentes de sangue, como uma tripulação pirata. Então, se Luffy trocar o Sake que Joy Boy deixou para trás em Laugh Tale, ele poderia literalmente usá-lo como um símbolo para unificar o mundo inteiro, trocando o Sake com pessoas de todo mundo na maior festa de todas. Com isso, ele estaria proporcionando alegria e riso a todos, tornando-se o novo Joy Boy. No entanto, é com esse conhecimento que temos agora que podemos perceber como esses conceitos foram estabelecidos desde o início do mangá, desde o capítulo 1. No capítulo 1, os piratas do Ruivo estavam bebendo, dançando e cantando Binkers no Sake. No entanto, a diversão foi interrompida pelo bandido Higuma, que exigiu receber todo o Sake da loja. E como Shanks reagiu a isso, ele ofereceu a Higuma a última garrafa de Sake. Bem ali, desde o início, Shanks já estava oferecendo o equivalente ao One Piece em troca de Higuma como símbolo de amizade. O bandido, no entanto, quebrou a garrafa alegando que não ficaria feliz com apenas um pedaço de Sake, com apenas One Piece de Sake. E logo depois disso, Shanks riu. Ele riu porque sabia que era tolice ficar com raiva de algo assim. O Sake é feito para ser compartilhado. O Sake é pra conectar as pessoas. Então é simplesmente bobo ser mesquinho dessa forma. Luffy se irritou perguntando por que você tá rindo? Pois ele ainda não entendia por que Shanks reagia dessa forma. Mas agora nós sabemos o porquê. Esse é o valor simbólico que o Sake tem mantido desde o primeiro capítulo de One Piece. A união de todos e o compartilhamento de seus sorrisos. E aqui entram alguns detalhes muito interessantes. Se você ainda não está convencido da importância do Sake na narrativa de One Piece, se liga nesses momentos chaves que mostram como esse elemento é essencial para a obra. Primeiro, claro, quando Luffy, Ace e Sabo declaram seus próprios sonhos. Ali, eles trocam sakes e se tornam irmãos inseparáveis. Quando os Chapéus de Palha finalmente entram na Grand Line, eles juram seus sonhos novamente, todos colocando os pés sobre um barril,
um barril de saquê. Quando Hiruruki explica o que é a vontade herdada, ele se despede de sua vida bebendo um copo de saquê, enquanto Kureha, no mesmo instante, também bebe uma garrafa de saquê em sua homenagem para mostrar que o seu sonho está sendo herdado. Bellamy constantemente zombava dos chapéus de palha por acreditar em coisas como One Piece, dizendo: os tolos não percebem o verdadeiro tesouro ao seu redor, em um bar, basicamente, cercado por suprimento infinito de saquê. E logo após sair daquele bar, quando Barba Negra declara que os sonhos dos homens não têm fim e que o One Piece existe, naquele momento, ele bate no chão com uma garrafa de saquê, simbolizando a existência dos sonhos e a existência do One Piece. Quando Luffy se separa de seus companheiros de tripulação em Sabaody, tudo o que ele consegue pensar é em um momento de sua tripulação festejando, enquanto Binks no Saquê toca ao fundo. Nos momentos finais de Barba Branca, quando ele declara que o One Piece existe, ele relembra uma época em que trocou o saquê com Gold Roger, onde todos os segredos do mundo foram revelados. No final de Dressrosa, a grande frota dos Chapéus de Palha é formada especificamente através do ato de troca de saquê, que mais tarde se transforma em uma grande festa onde há saquê na mão de todos. Durante suas palavras finais, Kozuki Oden afirmou: "Porque eu vou servir de acompanhamento de um copo de saquê. Oden, quanto mais fervido, melhor ele fica." E esse comentário não é talvez um tanto quanto muito peculiar? Aleatoriamente, ele diz que vai ser acompanhamento para um copo de saquê? Talvez ele estivesse se descrevendo como apenas um prato, apenas mais um elemento que acompanha o grande tesouro One Piece, que é saquê. No capítulo 954, Kaido e Big Mom partilham saquê para selar sua aliança que vai destruir o mundo. E finalmente, há a cena de Yamato e Ace trocando o saquê juntos, enquanto falam sobre o verdadeiro sonho de Luffy, que tá vinculado ao título completo dos capítulos 999 e 1000. Anteriormente, presumimos que esse título era Yamato falando: "O saquê que preparei para beber com você, Luffy do Chapéu de Palha." Mas e se essa mensagem na verdade for de Joy Boy, falando exatamente sobre isso? "O saquê que preparei para beber com você, Luffy do Chapéu de Palha." Um foreshadow absolutamente impressionante, colocado bem no capítulo 1000 da obra. Olhando para trás, a gente começa a perceber como o saquê é fundamental para One Piece e sua importância sempre esteve sob nossos olhos, desde o primeiro capítulo, todo esse tempo. Em última análise, One Piece é um conceito que se estende muito mais do que apenas o tesouro na ilha final, claro, ao saquê esperando lá que Joy Boy deixou para trás, para quem pudesse um dia entregá-lo para o mundo inteiro e dessa forma unificar o planeta. Há também o One Piece da música Binks no Saquê, que permitiu que essa informação fosse transmitida ao longo dos anos e ajudasse a conectar as pessoas nas festas através do mundo inteiro. E então, ao All Blue, um único pedaço de mar, um One Piece de mar que conecta o mundo fisicamente, mas se refere de uma forma muito mais simples a um conceito, uma ideia. Em certo sentido, o termo One Piece se refere não apenas às pessoas desse, mas também do nosso mundo, nós leitores dessa incrível jornada. Por todo mundo, por meio dessa incrível jornada e por causa do saquê, podemos nos conectar com todos ao redor do planeta, criando vínculos afetivos através da nossa paixão por One Piece. O conceito dessa obra transcende suas páginas e alcança o coração de milhões de pessoas através do mundo, buscando fazer o mesmo que Luffy fará no final de sua jornada, uma união inseparável, repleta de risadas. Nesse sentido, nosso próprio One Piece é o One Piece, o mangá escrito por Eiichiro Oda. Graças a ele, todos nós nos reunimos e nos conectamos como um só. O Oda fez o impossível e criou uma série capaz de conectar pessoas de todo o mundo, não importando suas raças, suas crenças ou suas personalidades. No fim, One Piece reúne todos nós como verdadeiros nakamas. Parte final, a conclusão. O Luffy deve ser o próximo Joy Boy, ou seja, Joy Boy na verdade é um título tal como Poseidon e não um nome próprio. Então, tendo toda essa teoria em mente, faz sentido que o nome do primeiro Joy Boy fosse na realidade Binks
Se na música Binkes no Sake, Binkes busca distribuir seu sake e o One Piece é um sake para ser distribuído entre todos, podemos concluir que essa é uma canção inspirada em Joy Boy, que na realidade se chama Binks, e o sake dessa canção é simplesmente o One Piece, um sake para ser distribuído por todos e obviamente unificar esse mundo. Essa música foi uma forma de passar a sua mensagem adiante, para sua vontade ser dada através de sua letra, por aqueles com o verdadeiro espírito de aventura em seus corações, e no fim, reunidos como um só, cantarem essa canção na maior festa do mundo. E é particularmente no próprio mangá que percebemos como a identidade do One Piece estava tão descaradamente escondida bem embaixo de nossos narizes. Na capa do volume 1 de One Piece, vemos uma grande extensão de mar. E nele há uma pequena ilha que é idêntica a todas as representações que vimos do All Blue, com uma ilha redondinha e uma palmeira idêntica, o que significa que essa ilha na capa significa a criação do All Blue no final da série. Em primeiro plano, temos os chapéus de palha festejando, dançando e cantando, mas o que importa aqui é o Zoro, que está sentado em um baú que simboliza o tesouro, que simboliza o One Piece. E o que ele faz? Bom, o que mais ele faria? Ele ri, enquanto levanta uma garrafa de sake pro alto em um gesto de comemoração, em um gesto de conquista. Isso é One Piece.